Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim Moçada. Vamos a mais uma questão aqui de matemática comercial. Essa foi uma questão do vestibular de medicina aí da FUNORTE, e aí diz assim, ó, instrução, texto para a questão 59. Ambulatório fechado em Montenegro. Com o Hospital Montenegro na região metropolitana de Porto Alegre, que é referência para 14 municípios, a dívida é de mais de 4,2 milhões segundo a direção. Além do atraso de 2 meses nos repasses, o Estado reteve cerca de 1/3 do dinheiro que vem do governo federal. O ambulatório de especialidades do hospital está fechado desde a semana passada para cortar custos. No local, 150 pessoas eram atendidas em média por dia com consultas médicas e exames que foram cancelados. Pelo menos até o fim do ano, o hospital também não vai fazer cirurgias que não sejam de urgência. Assinale a alternativa correta. Aí tem aqui as 4 alternativas. Letra A, se 3 médicos igualmente eficientes atendem 15 pacientes em exatamente 4 horas, então 4 médicos trabalhando com a mesma eficiência dos primeiros atenderão 30 pacientes em exatamente 5 horas. A letra B, parecida também. Pessoal, veja bem, uma questão muito mal elaborada essa aqui, já que ele deu esse texto para essa questão. Esse texto ele não tem nenhuma relevância para a resolução dessa questão. Aqui nós temos aqui na realidade cada uma das alternativas aqui é uma questão diferente, mas tratando do mesmo assunto, que é uma regra de 3 composta. Então isso aqui ó, não serve para nada pra gente. Esse ambulatório e tal, isso aqui que foi falado, um texto ridículo, né? A FUNORTE ela pecou nessa questão aqui. Vamos lá. Então eu não preciso daquele texto. Vamos analisar só isso aqui, ó. Assinar a alternativa correta com base aqui em cada alternativa dessas aqui nós temos que analisar uma por uma. Então veja bem, se 3 médicos, então nós temos aqui ó, médicos, nós temos também pacientes e nós temos o tempo em horas. Ora gente, então cada uma delas está falando a mesma coisa, nós temos médicos, pacientes e o tempo em horas, na letra A, B, C e D. Então nós vamos colocar aqui ó, na letra A, médico, paciente e hora. Letra B também, médico, paciente e hora, todas elas aqui. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos verificar se os pacientes, no caso, se eles realmente estão diretamente proporcional. Fica mais fácil. Eu posso trabalhar com qualquer um, com médico, com paciente ou com horas. Para a gente conseguir resolver a questão com mais facilidade, eu vou colocar aqui os pacientes. Então, olha bem, se 3 médicos, vamos lá, na letra A, se 3 médicos atendem, se 3 médicos igualmente eficientes atendem 15 pacientes em 4 horas, então 3 médicos atendem 15 pacientes em 4 horas. Então, 4 médicos trabalhando com a mesma eficiência dos primeiros, atenderão, veja que isso aqui eu tenho que confirmar se é verdade, então eu vou chamar isso aqui de X, tá? Em 5 horas, pronto. Então tá aqui, agora a gente precisa verificar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Nós vamos colocar aqui uma setinha naquela que contém a variável. E agora nós vamos analisar cada uma com essa de pacientes. Então 3 médicos atendem 15 pacientes. Se eu aumentar para 4 médicos, eu vou atender mais pacientes, certo? Veja que eu aumentei os médicos e vou aumentar também os pacientes. Então é claro que essa aqui ela é diretamente proporcional. Agora eu vou verificar horas em função dos pacientes, tá? Em 4 horas a gente pode atender 15 pacientes. Em 5 horas nós vamos atender mais pacientes, então também diretamente proporcional. Então agora, 15 sobre x, como ela é composta, então essa grandeza que contém a variável vai ser igual ao produto das outras. Então vai pegar na ordem que ela tiver. Como ela está na ordem direta, então vamos manter 3 sobre 4. Então como é o produto vezes a outra, também na ordem direta, 4 sobre 5. A grandeza que contém a variável é igual ao produto das outras na ordem que elas tiverem. Como elas estão na ordem direta, então vai manter sem precisar inverter nada. Então 15 sobre x aqui vai ser igual a 3 vezes 4, 2, 4 vezes 5, 20. Então vai ficar 12 sobre 20. Multiplica cruzado, 12 vezes x, 12x, 15 vezes 20, 300. Passa agora o x dividindo 300 por 12, meu x aqui vai ser 25. Então veja bem, na letra A está dizendo que vai atender 30 pacientes, então essa daqui é falsa, só atendeu 25. Então agora nós vamos ver na letra B. Então veja que cada uma tem que fazer a mesma coisa. Então se 4 médicos agora atendem 20 pacientes em 5 horas, então 8 médicos trabalhando com a mesma eficiência dos primeiros atenderão X pacientes. Eu preciso verificar se realmente vai ser 48 em 6 horas. Vamos analisar se ela é diretamente ou inversamente. Como é da mesma forma que a primeira, com toda certeza ela vai ser diretamente. Vamos colocar a setinha aqui para baixo e vamos lá.
4 médicos atendem 20 pacientes. 8 médicos vão atender mais pacientes. Bom, em 5 horas são atendidos 20 pacientes. Em 6 horas vão atender mais, então essa também diretamente. A grandeza que contém a variável 20 sobre x é igual ao produto das outras na ordem que tiver. Como ela está na ordem direta, então nós vamos manter 4 sobre 8 vezes 5 sobre 6. Então 20 sobre x vai ser 4 vezes 5, 20, 8 vezes 6, 48. Então vai ficar 20 sobre 48. Veja que aqui nós vamos simplificar para ganhar tempo. Então aqui em cima sobrou 1, aqui também 1. X vezes 1 vai dar x, 1 vezes 48, 48. Então realmente atendeu 48. Então essa aqui é a verdadeira. Então a letra B é a correta. Mas vamos analisar as outras. A letra C agora. Se 5 médicos, então aqui 5 médicos atendem 25 pacientes em 5 horas. Então 10 médicos trabalhando com a mesma eficiência dos mesmos vão atender. Eu quero verificar se realmente vai ser 50. Então aqui x pacientes em 8 horas. Bom, setinha para baixo naquela que a grandeza que contém a variável. Então nós vamos verificar se ela é diretamente ou inversamente. 5 médicos atendem 25 pacientes. 10 médicos, aumentei o número de médicos, então aqui também vou aumentar o número de pacientes atendidos. Portanto, ela também será direta. Em 5 horas nós atendemos 25 pacientes. Em 8 horas nós vamos atender mais pacientes, também diretamente proporcional. A grandeza que contém a variável é igual ao produto das outras na ordem que elas tiver. Como é na ordem direta, então vai ficar 5 sobre 10 vezes 5 sobre 8. Então 25 sobre x vai ser 5 vezes 5, 25. 10 vezes 8, 80. Então aqui ficou 25 sobre 80. Também vou simplificar para ganhar tempo, que sobrou 1 e aqui 1. X vezes 1 vai dar x, que é igual a 80. Aqui está dizendo que vai atender 50 pacientes, mas atendeu 80. Então essa também vai ser falsa. E agora a última. Se 6 médicos atendem 20 pacientes em 6 horas, então 8 médicos trabalhando com a mesma eficiência dos mesmos vão atender, eu preciso verificar se é 32 meses. Então vão atender x pacientes em exatamente 9 horas. Colocamos a setinha na grandeza que contém a variável e vamos verificar se ela é direta ou inversamente proporcional. 6 médicos atendem 20 pacientes. Aumentei o número de médicos, vou aumentar também o atendimento. Então aqui vai para mais também. Então a setinha também para baixo. Em 6 horas, nós atendemos 20 pacientes. Em mais tempo nós vamos atender mais pacientes. Então setinha também para baixo. A grandeza que contém a variável é igual ao produto das outras na ordem que elas estiverem. Como elas estão na ordem direta, vai ficar 6 sobre 8, mantém. E aqui também vamos manter, vezes 6 sobre 9. Bom, 20 sobre x vai ser igual a 6 vezes 6, 36. 8 vezes 9 aqui, 72. Eu posso simplificar isso aqui também. Então aqui sobrou 2. E aqui 1. 1 vezes x vai dar x. 20 vezes 2, 40. Aqui diz que atendeu 32. Nós conseguimos atender 40. Então essa também vai ser falsa. Portanto, pessoal, a única correta aqui vai ser a letra B. Bom, uma questão, do meu ponto de vista, foi uma questão mal elaborada, né? Nós temos aquele texto lá que não serviu para nada. E aqui, na realidade, foram 4 perguntas envolvendo o mesmo assunto, que eu não vi muito sentido nela não. Mas é isso aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Gostaram? Fique ligado aí nos cursos de matemática do professor Joaquim. E se você ainda não está inscrito, se inscreve aí no nosso canal. A gente tem muita questão resolvida aqui para você, valeu? Um abraço, gente. Até a nossa próxima questão. Tchau, pessoal!